Mas foi isso daqui mesmo, isso daqui. Mas você só, falou de 3D. Sua cara. Impressora 3D é uma coisa que, pô, já ouvi pra caramba sobre isso e não me deu vontade ainda de ter uma 3D, a não ser porque tem aquela piada, né? Pra ficar rico. Compra uma impressora 3D, imprime uma impressora 3D e fica rico. Aí porque você vai sempre imprimir uma nova impressora 3D. Mas eu acho que não é assim que funciona. Não é assim. O que é o lance da 3D? Porque ainda não popularizou, né? Cara, popularizou pra cacete. Sério? É que a história de todo mundo vai ter uma impressora 3D é uma besteira. Não é que nem uma impressora jato de tinta que todo mundo tem. Eu acho até que vai ser, cara. Mas você tem impressora em casa? A maioria das pessoas não tem. Entendeu? Eu tenho uma... Fazer, sei lá, trabalho laser, de colégio da minha filha, essas coisas, mas nem usa mais. Não, cada vez mais faz menos sentido. Tipo foto em casa, álbum de foto. Não, ninguém mais faz isso, cara. O que eu acho que vai ter impressora 3D no futuro, e não vai demorar muito tempo, é a mesma coisa que acontece com papel. Você precisa imprimir um boleto, alguma coisa, você tem uma impressora vagabunda na sua casa. Em vez de ir no Você quer fazer um trabalho de colégio, você vai numa Xerox da esquina. Você quer entregar um trabalhinho um pouco mais profissional, você vai numa Fast Graphics da vida. E você quer fazer um coffee table, você vai numa puta editora, né? Uma puta gráfica. Então a impressora 3D é um pouco assim. Você tem impressoras hoje que custam lá fora $200, $300. Que seria a caseira. A gente chama de não industrial. Tá. E você tem impressoras que lá fora custam $2, $3 milhões. Milhões? É. Mas elas fazem o quê? Qual a diferença dessa mais barata da mais cara? Tem de tudo, assim. Tem cara fazendo... Peça de carro, vai. Não, tem cara fazendo o carro. O quê? Esculpindo um carro numa impressora? O conceito não é de esculpir, né? Ele imprime o carro inteiro. Obviamente que ele está falando da carcaça, né? O pneu, essas coisas. Sim. Ele pega um pneu pronto. Mas tem gente fazendo o carro inteiro. Tem gente fazendo aquela bunda do foguete, sabe? Onde vai a tudo. Os caras estão fazendo aquilo inteiro em titânio. E o negócio é maior que essa mesa. Mano. Assim, é absurdo o que está sendo feito hoje já. E porque se estão fazendo é porque é mais barato ou melhor? Por quê? Você tem um monte de motivo, né? Para algumas coisas é muito mais barato. Para outras você não é mais barato, mas o produto é muito, muito melhor. Vou te dar um exemplo. Você tem avião hoje que sai com mais de 1.000 peças impressas. Porque o que acontece? O maior custo do avião não é o avião em si, é a gasolina. Então, se você faz um avião que é muito mais leve... Menos gasolina. Menos gasolina. Então, é mais fácil você pagar mais caro avião, que você vai economizar muito nesse avião. E hoje, com impressão 3D, você consegue fazer algumas peças com 95% menos peso. Por quê? Porque o que acontece? Você já viu... Não sei se você já viu um processo de produção, né? Se você fazer uma garrafa, uma lata, você tem um limite do molde. Sim. Né? Ou do sopro, enfim, tem um monte de tecnologia. Mas se for fazer uma injeção de plástico, você tem um limite do molde. Você não consegue fazer uma esponja porosa, por exemplo. Aqueles buraquinhos lá dentro, não dá para você tirar depois o molde dali. Como a impressora 3D você imprime do jeito que você quiser, você consegue fazer um material poroso. E aí o que você faz? No computador, que você tem o software de engenharia, você consegue projetar um modelo que tem a mesma capacidade, a mesma resistência mecânica, mas que seja poroso mas dentro... que tenha muito menos material. Cara, que seria um soufflé por exemplo, do chocolate que já às vezes não é nem questão do poroso, mas você pode fazer, de repente, uns canos de fluxo de saída de ar, por exemplo, de água. Você consegue no computador falar assim, cara, me inventa formas aí da natureza, imita a natureza e faz formatos que vão fazer com que esse cano ele tenha ele seja menos calor, né? Passe menos calor nele, consiga passar o mesmo fluxo de ar. O mínimo de material possível. Com o mínimo de material possível. Então, o computador hoje aceita tudo. E a impressora consegue imprimir quase tudo, tá resolvido. E o material? E aí? Dessa baratinha de $200, ela trabalha com o quê? Essas não industriais é plástico. Só plástico. Só que plástico é uma coisa muito ampla. Né? Então, esse tem molinho, plástico mole e plástico duro. Muita coisa que a gente fala que é borracha não é um plástico. Né? Então, você consegue fazer plásticos mais moles, mais duros, que são mais resistentes à porrada, que são mais resistentes a calor, enfim, tem uma variedade muito grande. As industriais, cara... Então, não, mas essas pequenas, elas trabalham com qualquer tipo de plástico, não? Não, eles têm uma limitação, mas hoje tem uma variedade grande, cara, então, mas de plásticos legais. A coisa vem líquida, eu não faço ideia. Como que é? Você coloca num aparelhinho e ele vai moldando? É bem coisa de idiota, não estou entendendo. Assim, tem muitas tecnologias, tá? A mais comum é um espaguetinho, é um filamento. Esse filamento entra num bico, esse bico ele é controlado pelo computador, né, pela impressora.
Ele esquenta. Quando ele esquenta, esse filamento ele fica borrachudo. Tá. Maleável. Que nem teu... Isso. Tá. E aí o que acontece? Como você sabe? Ele não chega... Meu irmão me contou. Ele não chega a derreter, mas ele fica quente o suficiente para grudar e fazer o formato que você quer. E a hora que ele entra em contato com o ar, ele esfria e fica duro de novo. Ah, tá. Né? Então ele tem essa propriedade térmica dele. Então esse bico controla e faz o desenho com esse plástico. Esse é o mais comum. Tá. Mas você tem outras tecnologias. Outra muito comum também é uma bacia de líquido. Esse líquido, na verdade, é uma resina. E essa resina, quando você joga uma luz especial, ela cura. Que nem dentista. Já foi no dentista que o cara bota lá a pastinha e aí vem resina. Aí ele vem com um infravermelho lá. E aí joga a luz. E essa luz cura a resina, ela endurece. É a mesma coisa. Só que aí essa bacia você tem uma bandeja que um laser ou uma luz bate ali e vai fazendo o desenho. Esse é um segundo tipo. Você tem um terceiro tipo muito comum, que é uma banheira de pó. Esse pó pode ser um pó de plástico, pode ser titânio, pode ser ouro, pode ser cerâmica. Você tem uma luz que esquenta, pode ser um laser, pode ser raio catódico, enfim, tem um monte de... E esse laser esquenta e derrete esse pó. E aí depois joga uma camada de pó em cima, derrete de novo, uma camada em cima e vai fazendo. Mas esses são os três mais comuns. Tem um monte de tecnologia. Mas a gente pode dizer que isso é uma revolução ou... O que a gente está vendo hoje não é nem sombra do que pode ser daqui para frente. A gente vai ter casa, por exemplo? Já tem. Já tem? Já tem. Já tem casa de 1 andar, 2 andares. Você tem casa hoje sendo impressa. Mas que tamanho é essa impressora para imprimir essas coisas grandes? Uma parede? É grande? Grande. Você tem alguns modelos. Você tem um modelo que é o modelo cartesiano, que é basicamente uma impressora gigantona, quadradona. Sei. Mas você tem os braços robóticos. Aqueles de montadora de carro. Que tem vários eixos. Ah, tá. Então não precisa estar dentro da impressora. Ela vai meio esculpindo também. Você imagina que, por exemplo, esse braço robótico pode ter uma rodinha embaixo. Tá. Então ele pode, na verdade, ir imprimindo o quanto ele quiser, entendeu? Caramba. Mas as mais comuns são o que a gente chama de cartesiana. Então tem o quadradão lá, gigantão, e ela vai imprimindo a casa do jeito que ela quer. Jogando isso por uma coisa de sci-fi, de ficção científica. A gente vai conseguir daqui a pouco em Marte ter... Essa é a ideia. É essa a ideia. Você joga essa máquina lá e ela vai construindo. Quando o ser humano chegar, já vai ter as habitações, alguma coisa. Essa ideia. E você controlando a distância. Isso. Essa ideia. Agora, as possibilidades são muito, muito malucas, cara. Muito. Na medicina. Por exemplo, você tem já gente imprimindo órgão humano. Mas órgão tipo coração? Só que eles não são funcionais, né? Porque assim, você tem um puta monte de dificuldade para fazer isso. Né? Você tem que fazer veias muito pequenininhas. O órgão não é só um pedaço de carne. Claro. Aquele tecido, ele tem uma função. Né? Alguns dizem, o contrair, pulmão faz uma coisa, o coração faz outra. Bombeia, outra. O rim faz uma coisa. Então, cada um desses tecidos tem uma função. Mas você já tem experimentos que os caras já conseguem fazer alguns pedaços com função, muito pequenos. E, em paralelo, você tem as outras dificuldades sendo resolvidas também. Essa impressora aqui consegue imprimir tecido humano com o teu DNA, ou seja, aquele tecido ali não vai ser incompatível com você. Mas esse tecido é feito do quê? De célula humana. E esse cara cura em laboratório. Nossa. Assim, cara, é assustador o que tá vindo isso eu acho que é... Eu não vou usar essa merda, nem você. Não é coisa de 10 anos, Teu filho tem o quê? 3 anos? Teu filho vai usar. Pensa o seguinte... 30 anos, você acha? Pensa o seguinte. Teu filho tem 3 anos. Se ele beber pra caralho, quando ele vai precisar trocar o fígado? Uns 60 anos? 60 já vai ter. Já vai ter, já cara. Vai ter. A nossa dúvida é se então vai ter... Então posso falar pro moleque beber agora, tem 3 anos. Não, começa a beber. Eu falo, filho, papai promete que vai ser o fígado, vai ter trocado daqui a pouco. Mas é uma previsão... A gente não sabe se vai ser 10, 15, 20 anos. Mas 30, 40, vai ter. Nossa dúvida é cérebro. Porra, cérebro também? E o cérebro tem outro problema, né? Não adianta imprimir um cérebro novo para você, porque não vai ser você. Agora, um fígado, um rim... Caramba. Mas tem alguma coisa que já fizeram, mais simples? Cara, tem umas glândulas já. A gente vai ser muito mais simples. Por exemplo, cartilagem vai ser muito mais simples. Então, de joelho, essas coisas vai ser muito mais simples. Já se consegue, por exemplo, queimadura substituir a pele já? Ainda não, mas a gente está muito próximo disso. São uma década para isso. Tá. Né? E, obviamente, vai ser muito caro. Mas isso você está falando, você está falando tudo isso ainda de ser... parte humana, ou seja, isso seria humano. Não estamos falando de... cara, a gente pode imprimir
Vou te dar um exemplo maluco pra cacete, tá? Não, tô falando assim, ainda seria um órgão feito de células e tal. Sim, com as suas células que o cara vai... Mas e o outro caminho que tá indo para substituir isso por robôs, né? Por um braço mecânico. Então, que é outra vertente, ou não, é a mesma coisa. Não, não, são outras vertentes. Mas assim, pensa o seguinte, você teve um derrame e você não consegue mais controlar a sua mão. Faz muito mais sentido você usar um implante como aquele do Elon Musk, no que cérebro, vai entender seu cérebro, vai mandar o comando para o seu braço mexer, do que fazer outro e... do que cortar seu braço e botar um robótico. Agora, se você perdeu o braço por algum motivo, você vai colocar um braço robótico. Entendi. E aí você tem gente fazendo coisas assustadoramente avançadas também.